O vice-presidente eleito e coordenador da transição de governo, que é o Geraldo Alckmin, você sabe, né? Disse que nunca viu nada parecido na vida pública com o desastre aí da gestão Bolsonaro. O Alckmin nunca viu um desastre como o do governo Bolsonaro. Bom, o Alckmin, você sabe, é o cara que deu início à carreira política do Ricardo Salles, né? Pois é, o nosso futuro vice-presidente aí, que não é um nome, não é um consenso entre o pessoal da esquerda, pelo contrário, mas fez parte aí do carro-chefe deste que se chama governo de coalizão do presidente Lula, ficou responsável pela equipe de transição, e a transição é um instituto, um conjunto de medidas que você faz ali para o governo que vai assumir em janeiro, já ter contato com o material, já saber mais ou menos como estão as coisas, você já indica, já coloca algumas pessoas, já participa eventualmente de reuniões e tal, para você se inteirar e simplesmente continuar, deixar a roda do governo girando redondinho e tal, para que você não tenha ali interrupções abruptas de serviços ou outras situações. E o Geraldo Alckmin, ele, né, teria confidenciado isso em off para vários jornalistas, coisas bem assustadoras, Álvaro. Tipo isso aqui, ó. Após a transição, o Alckmin faz uma confissão chocante sobre o governo Bolsonaro. Suspense na manchete, hein? Bora pro texto, então. O vice-presidente confidenciou a pessoas do seu entorno que ficou chocado com o resultado que os grupos de trabalho do GT, do governo de transição, apresentaram. Relatórios finais foram entregues no dia 11, tá? Foram entregues para o Alckmin e para o Lula. Nas palavras do Alckmin, o Bolsonaro é um desastre. A gestão do Bolsonaro é um desastre. Aí vamos para as aspas aqui do Geraldo Alckmin. Desde que entrei na vida pública, nunca vi nada parecido. Foi o que ele disse, né? Confirmou duas pessoas. Duas pessoas confirmaram aqui a coluna que a gente está lendo. Daí, nas palavras do ex-governador, os indicadores são desastrosos. De novo, as aspas lá. A impressão que se tinha é de que não tinha gestão e que tudo estava decidido aleatoriamente. Tá. Alguns problemas graves já foram externados para a mídia, mas, de acordo com o assessor que teve na transição, a situação é muito pior do que a que foi mensurada, que foi medida, que foi constatada. Frase lá do cara, ó. Há documentos desaparecidos, bem coisa de militar. Há apagões de dados, bem coisa de militar, que sempre existiram em governos anteriores, bem coisa de militar. Tinha em governos anteriores, não foi a gente. E há rombos financeiros inexplicáveis. Questionado se a questão deve ser tratada como corrupção, a resposta é automática. Nem isso dá para saber porque não tem registro de porra nenhuma. Tá bom. Não, tá péssimo. Mas vamos em frente. Tá horrível e tem mais ainda, tem mais. Na reunião que rolou no domingo, a confidência do Alckmin, feita em off, e que não irá ser confirmada publicamente, mas a coluna viu 3 pessoas diferentes, chamou atenção. Os dados dão a entender que o governo Bolsonaro aconteceu na Idade da Pedra, em que não havia palavra ou número. Então o Alckmin meteu essa aí, ó. Os dados dão a entender que foi um governo da Idade da Pedra, porque ninguém ali sabia nem escrever e nem fazer conta, tá? O Alckmin jamais confirmaria essa frase publicamente, mas, como é que é? 3 pessoas que conversaram com ele disseram isso aí pro autor da coluna. Eu diria até uma coisa, Álvaro, eu diria que se ele não desmentir publicamente, a gente pode levar em consideração essas afirmações. Sem dúvida. Daí segue, ó, a grande preocupação dos grupos de trabalho não é necessariamente falta de dinheiro ou desmonte de políticas públicas, mas falta de dados. Puta que pariu. Há sistemas governamentais que não são abastecidos desde 2020 e ninguém tem explicação, contou um deputado à coluna. Tipo, se você não sabe quantas pessoas não têm água e esgoto, você não sabe desenvolver um programa de saneamento básico, sacou? Isso é o óbvio, né? A verdade é que o governo Lula não tem como saber o que precisa ser feito com base nos indicadores, porque eles não existem. A política pública vai ter que ser criada do zero. Conclusão do Alckmin, como coordenador aí dessa transição, é um pouco mais alarmante, segundo o mesmo parlamentar. Tudo terá que ser feito no feeling. Possivelmente haverá muitos erros por culpa da falta de dados. Puta que pariu. Pode ser o slogan do novo governo, né? Brasil. Governado no feeling.
É, fica bom, fica bom. Vai ter que ser no feeling e no timing, né? Porque fica difícil realmente, a gente já imaginou. Agora, eu me pergunto, Álvaro, se a ausência desses documentos é só desleixo ou se teve muita coisa que foi queimada, né? Isso a gente, quando estuda história, um certo período que também não convém a gente dizer muito, mas isso foi lá nos anos 40, lá na Alemanha e tal, quando foi chegando ao fim de um certo conflito, muitos documentos, muita coisa foi destruída, e hoje eu me pergunto, porque muita coisa foi destruída e muita coisa foi descoberta. E com essas descobertas nós descobrimos todos os horrores e tudo que aconteceu envolvendo, né, os judeus e tal, toda aquela situação que a gente não gostaria de ficar falando muito aqui. Agora, eu me pergunto o que não foi descoberto. Exatamente porque foi destruído e se perdeu para sempre. E nós temos um governo aqui que está deixando a equipe de transição com a pecha de genocida, de ter praticado crimes contra a humanidade, de ter colaborado sistematicamente para o extermínio dos povos originários e que talvez tenha destruído muita coisa. Eu sei que boa parte do nosso público não gosta muito de ouvir esse nome sendo citado como referência a Hannah Arendt, mas aí vai, porque essa ideia eu acho da hora, eu acho maneira. Diz ela que a verdade, a realidade tem um caráter autorregenerativo. O que ela quer dizer com isso? Que a verdade, por mais encoberta que ela seja, com apagamentos, como esse mencionado pelo Tássio, ou por invenções, ou por mentira, por mais que a realidade, por mais que a verdade seja abalada, se sobrar um pontinho de realidade, ela pode vir à tona. Quer dizer, você pode destruir todos os documentos do mundo. Se tiver um para abrir o bico, essa verdade pode facilmente se espalhar e facilmente se tornar conhecida pelas massas. Tenhamos essa esperança. Sensacional, sensacional. Eu entendo o pessoal que não gosta muito, não curte muito, mas a gente tem que sempre olhar para o conjunto, né, e encontrar conhecimento em tudo, né? Então, é muito fácil você criticar ela, e é óbvio, né? Porque, né, ela cometeu muitos erros, deixou muita coisa de fora nas suas obras, mas ela também foi vítima de crimes inomináveis e tem o seu lugar de fala para algumas dos seus apontamentos. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.